Fala, nação rubro-negra, muito bom dia. Já podemos dizer, amanhã tem decisão. O tempo está passando e passando muito rápido. Com certeza, amanhã, 17 horas, Flamengo e Atlético decidem a Copa Libertadores da América versão 2022. Vamos torcer para que tudo transcorra normalmente, que a gente possa desempenhar o nosso grande futebol. Isso acontecendo, fatalmente o Flamengo vai buscar esse tricampeonato da Libertadores, com certeza. Bom, meus amigos, o Flamengo, depois que chegou em Guayaquil na tarde da quarta-feira, tinha feito um treino regenerativo na própria quarta na academia do hotel, mas ontem, quinta-feira, foi pela primeira vez ao campo no estádio do Emelec, no estádio George Capwell. O Flamengo fez treinamento aberto à imprensa por 15 minutos e depois foi fechado. Durante a parte aberta, pôde-se ver normalmente a presença de Vidal treinando sem restrições junto ao restante do grupo. Outra coisa que é importante é que a grande notícia da tarde foi essa sim, a presença de Vidal participando de todos os treinamentos, inclusive tocando na bola. Outra situação é que hoje acontecerá o último treino do Flamengo em campo, para que aí sim possa se definir de vez a presença de Arthur Vidal na partida de amanhã, às 17 horas, contra o Atlético Paranaense. Thiago Maia, outro também muito em dúvida por conta da sua lesão, com aquele inchaço que teve no joelho, que chegou até com uma certa dúvida com os torcedores do Flamengo, garantiu sua presença no jogo, pois fez o treino sem nenhuma restrição, sem nenhuma limitação, portanto, definitivamente cravou a sua presença na partida de amanhã. Bom, meus amigos, o retrospecto do Flamengo jogando no Equador é amplamente favorável. O Flamengo, em toda a sua trajetória, jogou no Equador 18 partidas, sendo 10 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Ele marcou 37 gols e sofreu 31. Uma coisa triste que a gente tem que relembrar nessa passagem do Flamengo pelo Equador é a derrota mais acachapante que o Flamengo teve em todos os tempos na Libertadores, que foi aquela para o Independiente Del Valle por 5-0, quando éramos dirigidos pelo treinador Domenech Torrent. Bom, meus amigos, dos 4 estrangeiros que pertencem ao grupo do Flamengo, Arrascaeta, Pulgar, Vidal e Guilherme Varela, o Flamengo tem apenas em Eric Pulgar o jogador com 100% de sua capacidade física para jogar essa partida final contra o Atlético Paranaense. Se não, vejamos, Eric Pulgar está 100%. Guilherme Varela tem uma lesão muscular na coxa esquerda, Arthur Vidal tem problemas físicos também no tornozelo e, por fim, Arrascaeta tem também problemas físicos por conta de situação no pubis. Bom, meus amigos, deixe-me ver, o Flamengo acatou pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para que evitasse qualquer tipo de festa numa eventual comemoração à conquista do tricampeonato da Libertadores pelo Flamengo em Guayaquil. O que é que quer dizer isso, Marquinhos? Quer dizer que o Flamengo, chegando no domingo entre 8 e 9 horas da manhã, tendo conquistado o título, não vai poder comemorar junto com sua torcida, até porque se comprometeu com o Tribunal Regional Eleitoral de não efetuar comemorações que gerem aglomeração de pessoas. O que é que o TRE pediu ao Flamengo? Pediu ao Flamengo que evitasse a saída em carro aberto dos jogadores, né, para que não houvesse aglomeração da torcida e que esses jogadores usassem carros de passeio totalmente descaracterizados para que não fosse percebido a presença dos jogadores. Tal medida visa garantir a ordem e a segurança do dia, já que também no próximo domingo serão realizadas eleições nacionais em todo o Brasil. Apesar de acatar o pedido do Tribunal Regional Eleitoral, Landim criticou tal decisão por entender que essa medida pode afetar e impactar na performance do time na partida contra o Atlético Paranaense.
Bom, meus amigos, um problema na operacionalidade, na entrega de pacotes de viagens a torcedores do Flamengo por agência de turismo, que semana passada se tornou patrocinadora do Flamengo, causou desconforto enorme ante a diretoria do Flamengo, né? O Flamengo pressionou o patrocinador para que resolvesse o quanto antes a questão dos ingressos e dos pacotes de viagem da torcida rubro-negra, que chegou no aeroporto e bateu com a cara na porta sem poder viajar, deixando aí todo mundo na dúvida e todo mundo se questionando se iria ou não para a partida lá em Guayaquil. Outra situação, o Flamengo, por conta de toda essa situação gerada, desse desconforto ante a esse patrocinador tão novo que está causando tanta polêmica em relação à torcida do Flamengo, o Flamengo estuda sim a possibilidade de rescisão do contrato firmado de patrocínio na semana passada com a empresa de turismo. Bom, meus amigos, lamentável sob todos os aspectos essa situação envolvendo essa agência de viagens, a torcida do Flamengo e principalmente no que tange respeito ao direito do consumidor que compra e quer receber aquilo que comprou ou que seja prestado o serviço que adquiriu. Ora, meus amigos, que os culpados sejam punidos, né? Que os culpados sejam punidos e que também sejam ressarcidos todos os direitos daqueles que acreditaram na agência de turismo e que recebam de volta tudo aquilo que não foi entregue. Como, por exemplo, tem gente que já está há 2 dias que é para viajar e não viajou e pagou hospedagem de 3 dias, talvez chegue apenas no dia do jogo. Então, é lamentável, mais uma vez, que aconteça ainda isso nos tempos de hoje. A gente parece que não acredita nisso, né, pessoal? Mas a gente torce muito que a torcida do Flamengo, que está passando essa situação, que ela consiga resolver, que ela consiga embarcar e que ela consiga chegar, nem que seja de algum jeito lá em Guayaquil. Essa empresa tem sim que colocar esses torcedores que confiaram, que pagaram, dentro do avião e levá-los a Guayaquil. Agora a grande dúvida é, pessoal, e essa volta, como será? Como será essa volta desses torcedores que praticamente não tem certa nem a ida, quanto mais a volta? É uma situação muito preocupante. Tomara que a gente consiga esse título para abrasar um pouquinho, né, aplanar um pouquinho essa situação que é muito vexatória e muito triste, diga-se de passagem. Bom, meus amigos, mudando de assunto, o vice-presidente de finanças do Flamengo, Rodrigo Tostes, em entrevista à ESPN do grupo Disney, teceu comentários sobre diversos assuntos e a gente vai trazer aqui 2 que eu julgo ser principais. Um é a dívida do Flamengo e 2 é a questão do estádio próprio. Bom, em relação à dívida do Flamengo, Tostes comentou que há 12 ou 11 anos atrás, o Flamengo chamou, depois que essa turma que chegou e saneou o Flamengo, eles chamaram a Ernest Young para apurar o montante dessa dívida, porque nem isso se tinha conhecimento, e a Ernest Young apurou e levantou que o Flamengo devia naquele momento 800 milhões de reais, tendo uma receita naquele momento também de 185 milhões de reais. Olha a discrepância aí, pessoal. 800 milhões de dívida, 185 milhões de receita, né? Dívida hoje que está na casa de 250 milhões. Olha o grande trabalho que esses grandes rubro-negros que se dispuseram a salvar o Flamengo fizeram. Saímos de uma dívida de 800 milhões e de uma receita de 185 milhões para uma dívida de 250 milhões e uma receita de 1 bilhão de reais. Olha a diferença. Essa dívida de 250 milhões totalmente controlável, saudável do ponto de vista financeiro. O Flamengo trabalha contando com a vitória na Libertadores, com a conquista do tricampeonato, para ter um superávit ao final de 2022 da faixa de 300 a 350 milhões de reais. E o que quer dizer isso, Marquinhos? Quer dizer que o Flamengo, se quisesse, ao final da temporada de 2022, poderia quitar toda a sua dívida, já que o superávit será de 350 milhões e a dívida hoje existente
é na faixa de 250 milhões. Olha que maravilha. Outra coisa, e aí se pergunta, a grande pergunta que a torcida faz, e por que não se paga essa dívida? Porque a dívida é controlada e é também negociada a juros negociados de maneira bem tranquila. Então, é razoável que o Flamengo fique, essa dívida está negociada, o Flamengo pague normalmente, mensalmente, um pedacinho dessa dívida, já ela vai se esvair por si só. Então, parabenizar a diretoria do Flamengo, parabenizar os vice-presidentes de finanças, Cláudio Prakovic, Valim Vasconcelos, Rodrigo Totti, todos eles que passaram e contribuíram para que a gente chegasse nesse patamar. O Tostes até falou uma situação bem legal. Naquele tempo, ninguém queria emprestar dinheiro para o Flamengo, vista a situação financeira que se encontrava. Hoje, o Flamengo é sócio de um banco. Olha a diferença, pessoal. Olha como é bacana essa situação em que vive o nosso grande clube. Bom, em relação ao estádio próprio, Tostes confirmou que está sendo avaliada a construção do estádio, está sendo tocado pelo presidente Rodolfo Landim, mas disse que em nenhum momento passa pela cabeça dos gestores do Flamengo de que a construção do estádio em acontecendo não vai e não pode endividar o clube. Até porque para isso o clube tem caminhos e tem alternativas para fazer dinheiro novo capaz de fazer esse investimento desse porte e não gerar nenhuma dívida para o Flamengo. Então, para meio entendedor, boa palavra basta, o Flamengo pode sim fazer o estádio sem ficar devendo um centavo. Então, meus amigos, só notícia maravilhosa, mas vamos continuar com as notícias. O Flamengo Basquete, orgulho da nação, jogou mais uma vez ontem pelo NBB, na sua quinta partida e conquistou a sua quinta vitória, sendo 3 vitórias fora de casa, fora dos seus domínios, e 2 vitórias no Maracanãzinho. Ontem no Maracanãzinho, Flamengo venceu a Unifacisa da Paraíba por 91-51, um placar bem elástico. A nota triste da noite foi a contusão do nosso ídolo e deus da raça do basquete, Olivinha, que teve uma lesão no tendão, vai ficar parado aí por 4 semanas. Bom, meus amigos, a Conmebol vai restringir a entrada de pessoas no gramado na festa pós-final da Libertadores, até mas que ela também prevê a possibilidade de, na hora da premiação do time vencedor, que os parentes mais chegados, as esposas e os filhos possam estar presentes aí nesse momento. A Conmebol toma essa medida até para evitar acontecer o que aconteceu nas últimas edições das finais da Libertadores, que houve uma invasão generalizada do gramado, tendo dificuldade até para se armar a cerimônia final de premiação. Bom, meus amigos, para terminar, uma notícia triste, né? O nosso ex-zagueiro, campeão da Libertadores 2019, campeão brasileiro de 2019, Pablo Mari, o espanhol Pablo Mari, foi acometido de um esfaqueamento dentro de um supermercado, dentro de um shopping, numa cidade italiana. O esfaqueamento se deu por uma pessoa debilitada mentalmente, né, que não goza das suas faculdades mentais normais e que, além de ferir Pablo Mari pelas costas, feriu mais 4 pessoas, sendo uma delas vindo a ser ser morta, né? Ter falecimento. Então, é de lamentar que pessoas dessa natureza continuem colocando em risco a vida de pessoas normais, comuns e também sem nenhuma razão para que seja feito aquilo. Por sorte, a lesão não foi muito forte no Pablo Mari, ele passa bem, com certeza vai se recuperar, inclusive já deu entrevista para os jornais italianos. Bom, meus amigos, as notícias são essas. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você seja notificado de tudo que acontecer de novidade no canal Marquinhos Flá Assunção, tá bom? Tá chegando a hora, amanhã tem final e nós estamos muito confiantes que esse tricampeonato vai ser nosso. Valeu, Mengão, muito obrigado, fiquem com Deus porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!